O nosso projeto tem como título A Matemática na Pandemia da Covid-19 e como subtítulo A Importância da Matemática na Vida Diária de Alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nosso grupo é composto por Ariane Freire, Érica Bezerra, Isabelle Sena, Maria Augusta Dias e Viviane Cárdenas. Introdutoriamente, a nossa temática foi escolhida uma vez que a matemática está inserida no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda têm dificuldades com as questões básicas. Então, acreditamos que, ao ampliarmos as noções básicas de matemática do indivíduo, isso irá contribuir muito para o exercício de sua cidadania. Pois, com a pandemia do coronavírus, somos bombardeados constantemente com dados estatísticos sobre a doença, envolvendo gráficos e porcentagens, o que nos faz julgar que um projeto voltado para o entendimento desses conceitos em nível básico irá ajudar os alunos da educação de jovens e adultos a compreenderem melhor a evolução da doença no país e em sua localidade. No que diz respeito à contextualização, a pandemia de Covid-19 trouxe muitos impactos na nossa vida em geral, onde fomos levados a praticar o distanciamento social na intenção de conter a propagação do vírus. Esse contexto no âmbito educacional, com a suspensão das aulas presenciais. Muitas instituições de ensino sentiram a necessidade de desenvolverem ações de ensino e aprendizagem para enfrentarem essa situação, utilizando métodos de atividades remotas na educação. A todo momento, lidamos com informações e dados estatísticos sobre essa pandemia relacionados à disseminação do vírus, e muitos desses dados veiculados na mídia não são fáceis de serem assimilados. O ensino remoto da matemática, com foco na interpretação de dados, vem se tornando essencial. Proposta para desenvolver a disciplina. Essa questão diz respeito ao desenvolvimento desse projeto, que surgiu através das aulas ministradas, onde foi possível aprender a importância sobre aprendizagem baseada em projetos. Os debates sobre aprendizagem baseada em projetos aconteceram durante as aulas remotas, em momentos síncronos, onde foi possível existir reflexões acerca da possibilidade de trabalhar a matemática em casa em plena pandemia. A intenção em utilizar os dados do Covid-19 se deu pela relevância dessas informações para o momento atual. A matemática se faz presente em nosso cotidiano e está em todos os momentos e locais da nossa vida. O mundo se encontra em uma realidade onde uma pandemia está nos trazendo uma nova forma de vivenciar a nossa realidade e aprender novas habilidades. O grupo achou pertinente a utilização dos dados que são publicados sobre o vírus para ensinar aos alunos da EJA como trabalhar noções básicas de estatística e porcentagem. Finalmente, chegamos na estrutura do projeto, onde está dividido da seguinte forma: etapa 1, preparação, etapa 2, planejamento, etapa 3, execução, etapa 4, reflexões. Etapa 1 de preparação. Temos reflexões prévias da equipe. Como foi analisada a proposta do professor? Analisamos de forma positiva a proposta de construir um projeto nesse formato, visualizando que ele nos traria a experiência e a prática de trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, unindo a matemática a outras áreas de conhecimento de forma interdisciplinar. Esclarecimento de dúvidas. As dúvidas que surgiram para a elaboração do projeto foram sendo sanadas através de pesquisas bibliográficas e através do professor. Decisões da equipe. A equipe decidiu trabalhar a importância da matemática no dia a dia, sempre relacionando com outras áreas de conhecimento para alunos da EJA, visto que são jovens e adultos e os mais preocupados com a situação vivida atualmente. Etapa 1, preparação. Continuando, embasamento teórico. Para o desenvolvimento do projeto, além das aulas ministradas pelo professor da disciplina, foram realizadas pesquisas sobre as áreas que são o ponto-chave para o desenvolvimento de cada etapa da proposta. Sobre as metodologias ativas. Elas são essenciais na formação crítica dos alunos ao longo da vida, não só na vida pessoal e social, mas principalmente na vida profissional. Essas metodologias propiciam autonomia ao indivíduo, despertam sua curiosidade e o capacitam a trabalhar em cooperação com outras pessoas. Em relação a aprendizagens baseadas em projetos, ABAP, seu cerne reside
em usar projetos tendo como foco o ensino e, muitas vezes, usando mais de uma disciplina para isso. Os alunos desenvolvem tarefas a fim de desenvolver um projeto em determinada área do conhecimento. A aprendizagem baseada em projetos congrega diferentes tipos de conhecimento e competências. Finalizando a etapa 1, preparação, fomos pesquisar sobre a aprendizagem baseada em projetos para o ensino da matemática, experiências do Brasil e experiências do mundo. Entre nossas pesquisas bibliográficas, buscando experiências do Brasil, onde se utiliza a aprendizagem baseada em projetos, não encontramos, de modo geral, nenhuma pesquisa que apontasse que a ABP foi utilizada no país como um todo. Porém, encontramos a utilização da ABP em várias experiências no país. Uma delas ocorreu no IF Sul de Minas. Um artigo produzido por um aluno relata a experiência com alunos do segundo ano do ensino médio, para que utilizem de forma prática os conceitos e fórmulas de sólidos geométricos, visando obter seus volumes frente a situações problemas. No artigo, é apontado que a ABP contribui para o protagonismo dos alunos e seus pensamentos críticos reflexivos no ensino da matemática. Da mesma maneira que foi pesquisado sobre a experiência brasileira com a ABP, também assim ocorreu com outros países. Sabendo dos efeitos positivos no que diz respeito à aprendizagem baseada em projetos e dos benefícios de sua utilização, a experiência que trouxemos foi a do Condado de Shelby, no Alabama, Estados Unidos, onde continuou a prática pedagógica com a ABP, atendendo 7.000 alunos, fazendo as devidas modificações para que ela seja desenvolvida em casa. Nesse distrito, as escolas públicas, há 7 anos atrás, já treinavam os professores para esse modelo de ensino e constataram pontos positivos e qualitativos na aprendizagem dos alunos. A partir desse momento, se inicia a etapa 2, planejamento. O primeiro ponto foi a escolha do tema. O mundo vivencia atualmente um momento em que as atenções estão voltadas para o novo coronavírus. Nesse contexto, a compreensão de dados informativos com relação à doença, esclarecendo os comportamentos de sua transmissão, é de extrema necessidade para uma melhor orientação com relação a condutas a serem tomadas. Além de recursos, o combate à pandemia da Covid-19 requer informações acerca de sua evolução e da eficácia de atitudes que tenham sido tomadas, a fim de embasar as medidas necessárias a serem adotadas para vencê-la. Esses questionamentos só podem ser respondidos de fato pela ciência, e a ferramenta fundamental para realizar pesquisas científicas nesse contexto é a matemática, permitindo a interpretação de dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde e divulgados na mídia frequentemente. Referências ao tema escolhido. Uma das razões para o uso da aprendizagem baseada em projeto, além da interdisciplinaridade e diálogo com outras disciplinas, é a proximidade que se faz do uso de tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Saber matemática facilita a resolução de problemas, compreensão de grandezas que aparecem nos problemas cotidianos e no manuseio de aplicativos e ou ferramentas em sites que acabam contribuindo para o desenvolvimento de várias competências e capacidades no indivíduo, não só na escola, mas por longo de toda a sua vida. A interdisciplinaridade tem como objetivo costurar as partes fragmentadas no processo do conhecimento. O papel da interdisciplinaridade nesse contexto é o de dialogar com as diferentes ciências e áreas do conhecimento e ultrapassar a fragmentação dos saberes. Morin, 2005, é um dos grandes teóricos desse movimento e diz que só um pensamento complexo sobre uma realidade complexa pode avançar o pensamento na direção da contextualização, articulação e interdisciplinarização do conhecimento. Revisão de experiências prévias. Uma das experiências exitosas com relação a uma aula de geografia sobre migração foi a experiência do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, do Norte do Paraná, realizada em 2013. A partir do acesso às informações sobre a migração local, os alunos criam condições para reconhecer-se como um sujeito que tem história, bem como a sua participação e organização no espaço, resgatado o histórico da imigração, verificando-se quais motivos levam a isso,
identificando se o lugar é por si só um referencial identitário e, por fim, trabalhando a compreensão de conceitos que diferenciam o conceito de lugar e localização. Finalidade do projeto. O projeto tem a finalidade de tornar a matemática mais atraente para os alunos da educação de jovens e adultos. Ao usar o tema pandemia da Covid-19 como pano de fundo das aulas de matemáticas, integradas a outras disciplinas, pretendemos facilitar alguns conhecimentos matemáticos básicos usados no dia a dia, aproveitando-se do tema sobre saúde, a pandemia do coronavírus, e assim permitir que o aluno tenha uma visão mais integradora do que está vivendo na pandemia. A justificativa do nosso projeto se dá em virtude do tema mais retratado pela sociedade atualmente, que é a pandemia do Covid-19. Assim, compreendemos a necessidade de um maior conhecimento sobre o fenômeno. Dessa forma, ratificamos a importância do conhecimento mínimo da matemática, com o intuito de podermos analisar os dados que aparecem na mídia e muitas vezes não são compreendidos pelas pessoas. Quando tratamos da integração de diversas disciplinas, podemos formar professores mais completos e assim obter melhores resultados na aprendizagem, ao invés de termos um ensino fragmentado e com disciplinas soltas que não dialogam entre si. Os conceitos matemáticos abordados em nosso projeto estão em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e faz referência aos anos iniciais do ensino fundamental. A expectativa é de que os alunos resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais em seus diferentes significados e utilizando estratégias diversas para a compreensão dos processos neles envolvidos. A unidade temática em foco é a de probabilidade e estatística. Assim, para desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer os fenômenos. O cerne do contexto desse projeto é a vivência da pandemia do coronavírus, que trouxe mudanças na forma de como as pessoas lidam com seu cotidiano. Assim, com as aulas suspensas, o local para o desenvolvimento do projeto é a residência de cada aluno. Os que não possuem equipamentos eletrônicos de suporte, como smartphone e computadores, deverão se deslocar temporariamente à escola a fim de obter o material impresso disponibilizado para a execução das aulas. Nosso público-alvo são alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino amparada pela lei e que se destina àqueles que não tiveram acesso ao ensino regular na idade apropriada e que têm as suas próprias especificidades, que permitem trabalhar com essa temática escolhida. Esse projeto tem duração contínua e pode ser desenvolvido durante todo o ano. Assim, quando esse período acabar, ainda teremos material disponível para usarmos nas aulas, tais como novos gráficos de segunda e terceira onda de infecção, vacinas, mortes e etc. A sequência de ações executadas pelos participantes se deu iniciando pela pesquisa e coleta de dados, logo partindo para a estruturação do projeto, onde houve a montagem de aulas para serem ministradas com os alunos. Referente às indicações para a coleta, elas se deram através de pesquisas virtuais e também bibliográficas, tendo em vista que o foco do nosso projeto envolve um tema ainda recente. E com isso, nós visamos, através das nossas atividades, fazer com que o aluno possa compreender e relacionar saberes distintos e, sobretudo, adquirir conhecimento acerca da disciplina de matemática. Para tanto, os materiais usados no projeto são de fácil acesso. Eles se concentram em reportagens que saem na mídia de fácil acesso,
televisão, rádio, internet, e também aulas online, que serão ministradas pelos professores através da plataforma utilizada pela escola. Para os alunos que não têm acesso aos instrumentais e os pacotes de dados, as aulas serão impressas e disponibilizadas pelo professor na escola, onde os alunos poderão ter acesso e levar para casa. Matemática. Dentro das aulas de matemática, tendo como pano de fundo a pandemia do novo coronavírus, podemos usar esses conceitos a fim de estabelecer o que pode ocorrer se não tomarmos as medidas profiláticas necessárias a fim de espalhar a contaminação ou a probabilidade do número de mortes em resultado da disseminação desenfreada da doença. Qual a probabilidade de se pegar a doença? Pode-se confeccionar gráficos de probabilidade de distribuição e usar uma simulação que envolva a contaminação em um condomínio de apartamentos. O projeto pode se dividir em várias fases, sendo, primeiro, formular uma pergunta que envolva a estatística probabilidade. Segundo, coleta de dados. Terceiro, análise dos dados coletados. Quarto, interpretação dos dados através de gráficos. Geografia. Na aula de Geografia, estudamos as questões de migrações das populações e essa atividade pode ser aplicada no segundo ano do ensino fundamental com base na BNCC, descrever a história das migrações no bairro em que vive. Usando como pano de fundo o início da pandemia, que ocorreu na cidade de Wuhan, na China, podemos montar rotas migratórias das pessoas que se contaminaram a partir do marco zero e usar a matemática para calcular essa expansão da doença. Os gráficos de contaminação do coronavírus, com o tempo, apontam que a doença cresce em uma progressão geométrica, ou seja, os casos se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. PG, ou progressão geométrica, é uma sequência numérica onde os termos a partir do segundo são obtidos multiplicados por uma constante Q, que chamamos de razão. Ciências. As aulas de ciências, juntamente com a matemática, também podem ser usadas para explicar o funcionamento do vírus no corpo humano. Essa atividade é direcionada aos alunos do primeiro ano. Na BNCC, encontramos localizar, nomear e representar graficamente partes do corpo humano e explicar suas funções. O professor propõe uma atividade para nomear partes do corpo humano, bem como suas funções, dando mais atenção ao sistema respiratório. É apresentada uma matéria veiculada na mídia sobre os impactos do coronavírus no corpo e por que pessoas de outras localidades nas mesmas condições climáticas ou sociais se contaminam menos, por exemplo. Alunos montam gráficos de diferentes localidades, até mesmo diferentes países, e fazem comparações de como o vírus atua no corpo. O objetivo da atividade é fazer os alunos pensarem como cientistas e considerar outros fatores além da contaminação direta, que é feita por contato com pessoas contaminadas. A atividade baseia-se num projeto de um noticiário de TV, onde várias disciplinas são contempladas. Vão noticiar o novo vírus, biologia, sua expansão na localidade, geografia, os efeitos da doença causada pelo vírus, ciências, e a taxa de mortalidade da doença, matemática. Na BNCC, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, e estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Texto será escrito usando o gênero reportagem. A matemática entra com os cálculos de porcentagem das mortalidades e ocupação de leitos que irão aparecer na reportagem feita pelos estudantes. As aulas de história podem ser utilizadas juntamente com as de matemática com o intuito de se montar um memorial da pandemia do coronavírus. Essa aula é direcionada também para os alunos do 5º ano do ensino fundamental e as habilidades presentes na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para esse grupo, ou seja, as aprendizagens que devem ser asseguradas, estão descritas no código EF05HI07, que diz que deve-se identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória.
O memorial seria escrito em forma de diário, onde os alunos fariam o apontamento do progresso da pandemia em sua localidade. A partir da indicação de como a doença evolui em sua cidade e em seu bairro, os alunos poderiam confeccionar gráficos ao final de cada semana como uma forma de fazer um registro, mostrando a evolução da doença. A metodologia que será utilizada na realização das aulas será primeiramente uma abordagem contínua e precisa do professor, a fim de diagnosticar na turma os conceitos básicos que eles possuem de matemática. Este modelo do ato de aprender permite que o aluno se sinta integrado aos processos de aprendizagem, onde ele possa entender como é formulado um problema a partir de sua observação e vivência de mundo. Os projetos serão montados a partir de temas que devem ser mencionados nos parâmetros curriculares nacionais das referidas séries. As finalidades do ensino da matemática nos anos iniciais devem estar atreladas aos conteúdos que devem ser abordados pela BNCC no ensino fundamental, como estatística, probabilidade e progressão geométrica. Falando a respeito do que foi aprendido sobre a matemática, vimos que a matemática é uma ciência que está presente em tudo que vivemos, criamos e aprendemos, que através dela é possível compreender o universo e sua criação. Pensar a matemática é pensar no que comemos, bebemos, assistimos e tudo que movimenta o mundo. É através dos números, por exemplo, que somos capazes de entender a velocidade da luz, o tempo de rotação da Terra, e ela também nos permite utilizar tecnologias que facilitam o nosso dia a dia. Foi possível perceber que ela nos permite ter a compreensão do macro ao micro, de tudo o que nos torna quem somos e que torna o mundo o que ele é. E sobre o ensino da matemática, percebemos que esse ensino vem como ferramenta facilitadora de compreensão do que ocorre ao nosso redor, permitindo que desde jovens os seres humanos sejam capazes de lidar com o mundo, porém utilizando métodos próprios que acabam muitas vezes distanciando a matemática escolar do dia a dia das crianças. Tratando agora das nossas considerações finais. A necessidade de integrar disciplinas e contextualizá-las vem se tornando uma crescente demanda entre os docentes. Entretanto, o ensino que se possa chamar de interdisciplinar encontra muitas dificuldades e obstáculos na sua realização. O presente trabalho tenta desmistificar essa máxima da dificuldade interdisciplinar na escola e como o ensino da matemática associado a outras disciplinas pode ter resultados concretos e duradouros na vida do discente. Através do projeto, foi pensado facilitar o ensino dos alunos da EJA, tanto na aquisição de aprendizagem escolar, como na compreensão da realidade em que o mundo se encontra.